Fala, gênio! Vamos embora treinar física? Meu nome é Marlon, sou matemático e hoje nós daremos continuidade ao nosso curso de resoluções de questões de física na parte de dinâmica. Hoje nós vamos resolver uma questãozinha da Unital SP. Gênio, antes da gente ir para a questão propriamente dita, eu sempre lembro, se você não está inscrito no nosso canal, não deixe de se inscrever, solta o dedo nesse like, porque assim você apoia a nossa comunidade, faz ela crescer e manda esse vídeo para aquele seu amigo que também está precisando estudar esse tempo, que está tomando bomba aí no colégio ou que está se preparando para provas do Brasil afora. Aqui você aprende matemática, química e física, desde o básico até o avançado. Então vem comigo, porque aqui você se torna um hacker de verdade. Depois da vinheta, a gente resolve mais uma questãozinha. Então, vem! Gênio, já coloquei aí na sua telinha a questão que nós vamos resolver. Então, acompanha comigo aqui a leitura. Um corpo de massa 20 kg se encontra apoiado sobre uma mesa horizontal. O coeficiente de atrito estático entre o corpo e a mesa é igual a 0,3. E o movimento somente poderá ocorrer ao longo do eixo X e no sentido indicado na figura. Considerando-se o valor da aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado, examine as afirmações. Então, o desenho que está aparecendo aí no seu vídeo, eu já coloquei ele mais ou menos esquematizado aqui. E os dados que ele também nos forneceu para resolver a questão, também já estão aqui do lado, beleza? Então agora o nosso objetivo é examinar cada uma dessas 4 afirmações que ele nos forneceu e determinar se elas são verdadeiras ou falsas. E no final dizer quais delas são verdadeiras, que ele pede lá, são corretas as afirmações. Aí ele me dá A, B, C, D e E. Beleza? Então vamos analisar cada uma dessas afirmações. A primeira afirmação ele diz o seguinte: a força para colocar o corpo em movimento é maior do que aquela necessária para mantê-lo em movimento. Lembrando que, gênio, você já tem a questão aí. Antes de você assistir a minha resolução, ou seja, forma como eu vou resolver essa questão, tente fazer, porque assim você vai estar aprendendo de verdade, beleza? Depois que você tentar fazer, você solta. E aí você vai ver se você acertou ou não. Tranquilo? Então faça isso se você não fez ainda. Então vamos lá. Vamos analisar essa primeira afirmação. A força para colocar o corpo em movimento é maior do que aquela necessária para mantê-lo em movimento uniforme. Essa afirmação é verdadeira ou falsa? Essa afirmação é verdadeira, né, gênio? Essa afirmação é verdadeira. É verdadeira, professor? É. Por que essa afirmação é verdadeira? Porque na aula sobre atrito, a gente conversou. Naquela aula eu falei para vocês que existem 2 tipos de atrito, beleza? Existe o atrito estático, beleza? E aí esse atrito estático vai ter um coeficiente μs, beleza? E existe o atrito dinâmico, beleza? O atrito dinâmico, que eu vou chamar de μd, beleza? Qual é a diferença do μ estático para o μ dinâmico? O μ estático é quando o corpo está parado. O μ dinâmico é quando o corpo está se movimentando. Beleza? De forma que nós sabemos que para colocar um corpo que, a princípio, está em repouso, em movimento, e se nós considerarmos o atrito que existe entre as superfícies do corpo e do apoio que está fazendo com que aquele corpo permaneça em equilíbrio, nós sabemos que aquela força inicial de atrito ela é uma força que vai mudando de módulo, beleza? Conforme você vai empurrando, ou seja, conforme você vai aplicando uma força naquele seu corpo, a força de atrito ela tende a anular a força que você está exercendo, beleza? De forma que você empurra com 10 newtons, a força de atrito vai a 10 newtons, o contrário, beleza? E vai indo assim, até que você quebra a força máxima de atrito, beleza? Nós quebramos essa força máxima de atrito justamente na condição em que nós temos a força de atrito de destaque. Eu cheguei a comentar isso
na aula de dinâmica e em algumas soluções de alguns exercícios aí, ainda nessa playlist, beleza? Se você não lembra disso, volta lá porque isso é muito importante. Então, quando você rompe essa força de atrito, você está bem. Na verdade, um pouco antes de você romper, quando você está na iminência de romper a força de atrito, nós chamamos essa iminência, esse momento em que a força de atrito é máxima, de força de atrito destaque, beleza? Então, normalmente, esse Mi estático que aparece é justamente o Mi estático de destaque, beleza? Ou seja, aquele é o máximo coeficiente de atrito. E a gente sabe que o atrito destaque, o atrito máximo destaque, beleza? Ele é maior do que o coeficiente de atrito dinâmico, beleza? Por ele ser maior, isso vai acarretar com que a força de atrito estático ela vai ser maior do que a força de atrito dinâmico. Lembrando que a força de atrito, a FAT, ela é o coeficiente de atrito vezes a força normal. A normal é aquela força que existe entre as duas superfícies, né? Aquela força devido àquela compressão das superfícies, beleza? Pelo fato do Mi estático ser maior do que o Mi dinâmico, isso aqui vai implicar que a força de atrito estático vai ser maior do que a força de atrito dinâmico. Por quê? O que vai mudar é esse coeficiente aqui, né? Você vai ter Mi estático vezes a normal. Essa é devido à força de atrito estático, né? E essa força aqui necessariamente vai ser maior do que a força de atrito dinâmico, beleza? Porque vai ser o Mi dinâmico vezes a normal. Veja que a normal é a mesma em ambos os lados. O que fez se tornar maior, essa força aqui do lado esquerdo, é o fato do coeficiente de atrito estático ser maior do que o coeficiente de atrito dinâmico. Claro que, se vocês continuarem aí os estudos de vocês, essas afirmações aqui você precisa tomar um pouco de cuidado, beleza? Então, na universidade a gente olha para isso aqui com um pouco mais de cuidado, beleza? Mas a nível de ensino médio isso aqui é suficiente, você pensar somente em relação aos coeficientes, beleza? Essas constantes que estão multiplicando aqui a força normal, beleza? Então, de fato, a primeira afirmação é verdadeira. Tranquilo? Agora vamos analisar a afirmação 2. E o que diz a afirmação 2? A afirmação 2 diz o seguinte: a força de atrito estático que impede o movimento do corpo é, no caso, 60 newtons, dirigida para a direita. Então aqui a gente tem duas informações, né? Está dizendo que a força ela vale 60 newtons e que ela está sendo dirigida para a direita, beleza? A força de atrito estático. E aí? Isso daí é verdade ou é mentira? Essa afirmação é verdadeira ou é falsa? Primeiro, vamos testar se de fato a força de atrito vale 60 newtons, né? É claro que já dá para perceber que, assim, na prova, eu já vou... Aqui eu tô sendo bem didático, tô falando com bastante calma, analisando ponto a ponto cada afirmação. Mas é claro que na hora da prova você precisa andar muito rápido. Então, só dele falar para mim aqui, ó, que a força está agindo para a direita, eu já sei que não pode ser verdade. Beleza? Porque, olha bem, se a minha direção lá no início, lá no enunciado, ele diz que o movimento só pode ocorrer nessa direção X aqui, ou seja, para a direita, a minha força de atrito jamais poderá ir a favor da minha tendência de movimento, beleza? Então eu já sei que a força de atrito não poderia ir nessa direção, ela sempre tem que ir na direção oposta à tendência de movimento. Se a minha tendência de movimento é para a direita, a minha força de atrito tem que ser para a esquerda. Então só de olhar eu já sabia que isso daí seria falso. Então numa prova você bateu o olho, viu isso, não precisa nem fazer a conta, tá bom? Você já poderia pular essa e ir para o próximo item. Mas eu vou fazer aqui as duas afirmações até mesmo para a gente poder relembrar direitinho, beleza? Então eu já sei que é falsa, já vou colocar aqui, ó, como falso. Vou colocar de vermelhinho falso, tá bom? E já vou escrever aqui o 3. Mas ela me deu duas afirmações dentro dessa afirmação. Primeiro, que a força de atrito seria para a direita, e a gente já sabe que não é. Tem que ser aqui para a esquerda, essa força de atrito
estaria aqui, beleza? Mas ele me diz também que essa força vale 60 newtons. Isso nós vamos descobrir se vale 60 newtons. Como é que a gente descobre? A gente sabe que a força de atrito, ela é esse coeficiente vezes a normal. Quem é a normal? Aí, para a gente achar essa normal, é o seguinte. Eu sei que nesse corpo existe essa força normal aqui, beleza? Devido a reação, né, do piso em relação ao corpo, beleza? Essa é a normal. E existe, claro, nesse corpo o peso dele. É justamente devido ao peso, e esse peso, sem sombra de dúvidas, é devido à Terra. É a força com que a Terra, né, a Terra exerce sobre o corpo, beleza? Devido a essa força-peso, esse bloco está empurrando o chão para baixo, beleza? Por sua vez, o chão está empurrando o bloco para cima, tranquilo? E aí, por isso, existe essa normal. Então, aqui, como não há movimento, como esse bloco não está afundando, nem está começando a flutuar, eu sei que o somatório dessas forças precisa ser nulo. E aí a gente está olhando de novo agora para o princípio fundamental da dinâmica, beleza? Então, eu sei que a normal vai ter que ser igual, né? Na verdade, a normal menos o peso vai ter que ser igual a zero, porque isso está parado. Tranquilo? Aqui eu estou aplicando a segunda lei de Newton. O somatório das forças tem que ser igual a massa vezes a aceleração. Como não há aceleração, zero. Então, daqui eu sei que a normal tem que ser igual ao mg. De forma que, sabendo que a normal é igual a mg, eu consigo calcular a FAT. Então, a FAT vai ser μ vezes mg. Eu já tenho o μ, tenho o m e tenho o g. Só calcular. Então, μ 3 sobre 10 vezes 10 vezes 20. Tranquilo? 10 cortou com 10. 3 vezes 20, de fato, dá 60 newtons. Tá vendo como é que ele também é maldoso? Se você olha rapidamente, né, só para os 60 newtons e não repara o que eu tinha falado anteriormente sobre a força de atrito sempre se opor à tendência de movimento, você poderia escorregar e dizer que essa afirmação é verdadeira quando ela era falsa. Então toma cuidado com isso, beleza? Mas já discutimos isso. Vamos então para a próxima afirmação, que é a afirmação 4. 3, na verdade, né? A afirmação 3 diz o seguinte: se nenhuma outra força atuar no corpo ao longo do eixo X, além da força de atrito, devido a essa força, o corpo se move para a direita. E aí? É verdade ou é mentira? Verdadeiro ou falso? Isso pode acontecer? É claro que não, né? Lá nas aulas de dinâmica eu falei o seguinte: a força de atrito, ela só existe quando passa, né, a existir uma tendência de movimento no corpo. Então, esse corpo aqui, se não houver nenhuma força externa atuando nele, né, a menos aqui da força peso, se não houver nenhuma força atuando sobre ele, ele não tem tendência nenhuma de movimento. E por que eu sei que ele não tem tendência nenhuma de movimento? Porque isso é o que diz a primeira lei de Newton, né? Um corpo tende a permanecer no seu estado, né? Seja de movimento retilíneo uniforme ou, né, de repouso, beleza? O equilíbrio que nós dizemos, o equilíbrio estático, e o outro é o equilíbrio dinâmico, beleza? Então, não ocorrendo, não exercendo sobre esse corpo nenhuma força, ele tende a permanecer, então, em repouso. Então, nesse sentido, se ele tende a permanecer em repouso, não há tendência de movimento, logo não há força de atrito, beleza? Só vai existir força de atrito se, eventualmente, existir uma força aqui, ó. Então, para essa força de atrito estar direcionada para a esquerda, teria que necessariamente existir aqui uma força F para a direita, né? Então, para existir essa tendência de movimento aqui, ó, eu sei que necessariamente estaria agindo sobre esse corpo uma força F que teria a direção, a mesma direção do plano horizontal, beleza? Mas o sentido da esquerda para a direita. E nesse sentido existiria a força de atrito. Tranquilo? Então, essa coisa de tirei essa força F aqui, então vai ter uma força de atrito para a direita, então ele vai começar a se mover. Não, porque a força de atrito só existe se houver uma tendência de movimento. Beleza? De forma que o 3 também é falso. E vamos escrever aqui o 4 e vamos ver se a afirmação 4
é verdadeira ou falsa. O que diz a afirmação 4? A afirmação 4 diz o seguinte: a força de atrito estático só vale 60 newtons quando for aplicada uma força externa no corpo e que o coloque na iminência de movimento ao longo do eixo X. É claro que essa é verdadeira, né? Eu acabei de falar justamente isso. A força de atrito, ela só existe quando existe uma força que coloca esse corpo na iminência de se movimentar. Se não existe nenhuma força atuando sobre ele, não existe nenhuma força de atrito ali. Beleza? De forma que são corretas as afirmações 1 e 4, beleza? 1 e 4, então o gabarito pra gente é a letra C. Beleza? Uma questãozinha bem legal. Isso acontece muito, esse tipo de questão, né? Então é muito bom a gente treinar esse tipo de questão. Antes de você ir embora, dá uma olhada aí embaixo, porque eu sempre deixo alguns links aí com dicas, livros, enfim, coisas interessantes, caso você queira continuar seus estudos para além do que nós estamos falando aqui. Claro que adquirindo qualquer um desses produtos aí por esses links, você também ajuda o nosso canal, a nossa comunidade a crescer. Não se esquece de mandar esse vídeo para aquele seu amigo que está precisando estudar esse tema e vem comigo, porque aqui você está só no começo e eu tenho certeza que você vai se tornar um hacker de verdade. Então, vem!